Olá, sejam bem-vindos, né, ao nosso podcast Rotina Estimulante, mais Detetive das Emoções, que foi uma edição especial que a gente fez, né, esse mês de julho. E assim, foi realmente especial, porque a gente fez no espaço de aprendizagem, o Elo. E essa experiência que a gente viveu, né, em equipe, né, foram 7 comigo, 7 mediadores. E hoje, né, nesse podcast muito, muito especial, a gente tem, né, a convidada Andriele Alcântara, né, ela faz parte da equipe Cresceres, isso. E ela é estudante da UFES, do curso de teatro, né, quase já formando, né, Ellie? Graças a Deus. Isso. E hoje a gente veio falar um pouco dessa experiência que a gente teve, né, nessas 4 semanas, 2 de junho e 2 de julho. E que a gente quer conversar um pouco como foi esse programa de inteligência emocional, que já tem um tempo que a gente vem desenvolvendo, Detetive das Emoções, e que a gente vivenciou lá, né, com as crianças, né, o quanto foi especial desenvolver aquelas ações do programa de inteligência emocional, né, o Detetive das Emoções, o SPA, o Funcional Kids, o Masterchef, o empreendedorismo, ações essas que foram pensadas, né, especificamente nas crianças, né, no desenvolvimento das crianças que passaram por lá, né, que começaram e finalizaram essas semanas de férias. Me conte aí, vamos falar um pouco dessa experiência, né? Além da diversão, teve muitos desafios, né? Sim, e é a proposta, né? Porque, claro que o maior desenvolvimento das crianças vem no ato de brincar, é onde elas aprendem tudo, aprendem a viver em sociedade, aprendem a lidar com as pessoas, com os seus sentimentos, mas não era só o brincar, eram os desafios também, tanto pra gente, como mediadores, quanto para eles. Esses desafios que a gente colocava para que eles se desenvolvessem. Por exemplo, foi denominado como colônia de férias no início, mas não era só colônia de férias. Era algo que a gente desenvolvia para que eles também desenvolvessem com a gente. Então, essas oficinas, né, Funcional, Masterchef, foram lugares em que a gente pôde trabalhar a autonomia deles, né, colocar um lugar seguro para que eles possam desenvolver essa autonomia. Porque a gente percebe essa carência, às vezes. As crianças ficam tanto em telas, às vezes, perdem tempo, às vezes seus cuidadores fazem tudo para eles. Quer comer uma banana, corta a banana, quer fazer tudo nos mínimos detalhes, às vezes por pressa, às vezes porque a criança talvez não saiba cortar, mas como é que ela vai aprender se não é lhe colocado essa oportunidade? Se não é vivenciando, né? Isso. E nessa rotina estimulante, né, com o Detetive das Emoções, a gente pôde, né, vivenciar, né, o desenvolvimento mesmo das crianças, né? Quando começou, como é que elas chegaram, né? E a evolução delas dentro desse processo. Né? Por isso que a gente costuma dizer que eu realmente, quando as pessoas dizem assim, participou da colônia de férias, não é uma colônia de férias, realmente é uma rotina estimulante, onde a gente pensa nos pilares do desenvolvimento, aquilo que a criança precisa desenvolver, né? A cognição, a coordenação motora fina, ampla, ela precisa desenvolver habilidades socioemocionais, né? Ela precisa desenvolver a autonomia, a linguagem, né, expressiva e receptiva. Então, muitas coisas estão envolvidas nesses pilares, né, nesses alvos de o que a criança precisa, né, onde a gente precisa estar estimulando. E foi pensado muito, né, nessa questão da cognição. A criança, que ela precisa pensar, ela precisa, né, memorizar, ela precisa ter atenção. Atenção, porque ela vai receber um comando, ela precisa seguir aquela instrução. Será que ela tem flexibilidade para seguir aquilo? Né? Será que ela tem
a flexibilidade de falar assim, ó, eu vou atender aquele comando, aquela criança com temperamento mais forte, né, que tem dificuldade em seguir aquele comando. Então, o programa de inteligência emocional, o Detetive das Emoções mais rotina estimulante, foi um presente, né, que a gente vivenciou nessas férias, né? Eu acho que a gente pode ficar, assim, muito feliz, né, pelo resultado que a gente teve, e inclusive agradecer a Nevison e a Catiane, né, do Espaço de Aprendizagem, o Elo, porque realmente foi um momento, assim, a gente vivenciou a família Elo, né? Foi uma família, é uma família. E tiveram, e compartilharam os momentos com a gente também ali, se colocaram para nos ajudar também a nos desenvolver, trabalhar os espaços, organizando também. Os funcionários lá, Cici, ajudaram. Isso, a mãe dela, né, Kátia. E uma coisa que, assim, foi muito importante, a confiança que ela, né, nos deu. Sim. Eu me senti, assim, validada, né, me senti em um processo que eu estava, assim, na minha casa, né, eu estava ali naquela estrutura. Sim. Onde eu também era dona daquele espaço e que eu tinha autonomia de fazer. Então, assim... foi um mês de muitas possibilidades, de muitas frentes de intervenções, de mediações, porque, Ellen, quando a gente pensa no movimento, né, na questão do Funcional Kids, a gente trouxe desafios, a gente trouxe competições, né, a aceitação das crianças, muitas vezes, de não saber, eu quero ficar com aqueles que eu escolhi, e não querer vivenciar outros tipos de crianças, né, outros tipos de amigos, né, de personalidades. Então, Ellen, um repertório. A gente percebia que muitas crianças não tinham inicialmente esse repertório social afinado para lidar com a frustração, né, para um enfrentamento de uma demanda que eu não conhecia. Muito recorrente, né? E a gente tinha que estar lidando com essas mediações. Você percebeu em muitos momentos nossas crianças passando por isso, por exemplo, choros, né? A gente vivenciou o choro, né? Porque, como eu falei, não era, tipo, apenas brincadeiras, tudo, tipo, as crianças querem isso, vamos fazer isso. Não. A gente pensou nos desafios que elas teriam que enfrentar e mediávamos a forma como elas poderiam enfrentar, mostrávamos como ela poderia enfrentar. E um desses desafios era o trabalho em equipe, né? Aí teve o funcional, que trouxemos uma gincana, que durou uma semana, assim, foi maravilhoso. Tivemos problemas, claro, com as crianças que não queriam se misturar, mas aí vinha... a nossa equipe mediava, falava com elas, mostrava outras alternativas, porque às vezes também não é só obrigar a criança a fazer o que ela, a primeiro momento, não quer. A gente convence ela, conversa com ela, mostra outras soluções. Sim, porque aí acaba dando segurança para ela, né? De enfrentar e dizer assim, olha, estamos aqui com você, né? Então... E aí, uma das medidas... Quando, por exemplo, separamos as equipes, foi, tipo, fazer algumas mediações. Você tá com uma amiguinha aqui, mas a sua outra amiguinha tá com outra pessoa aqui, e vai ficar assim. Próxima semana, a gente pode fazer algo diferente. Então, é essa coisa de trazer soluções e outras formas de trabalhar aquilo. E aí, dá o poder da escolha também para eles. No sentido que você quer ficar com essa pessoa ou você quer fazer isso aqui exatamente? Então ela escolhia. E a partir do momento que ela escolhia, dava mais uma, tipo, autonomia, né? Isso, eu me sentia capaz, né? Com confiança de poder... eu tenho essa oportunidade de escolher algo. Isso. E que escolher também só observar. Ninguém ali estava para forçar, né, a criança a participar, mas também não poderia ser conduzido da forma que a criança queria, né? Porque existiam regras, né? E a gente sabe que hoje um adolescente, um adulto, todos nós precisamos seguir regras. E hoje a gente vê muitas pessoas, né, adultos, com dificuldade nisso. Sim. E fazer o que a gente fez
fazendo com que as crianças possam vivenciar esses momentos de estímulo, pensando nessas habilidades que elas precisam adquirir, né? Que é tolerar a frustração, colocar o que sente para fora, né? Estou sentindo, se permitir sentir, né? E não chegar logo com a solução. Então, algumas crianças tinham, né, mais dificuldades em não ser atendida. Eu quero ser atendida, eu quero isso. E aí a gente percebia justamente essa dificuldade e muitas vezes a gente esperou, né, teve algumas também com a impulsividade, né, comportamentos impulsivos e a gente tinha que em algum momento também conversar, mediar. Então, a gente percebeu que o detetive, por exemplo, das emoções, ele foi vivenciado em todo momento, porque foram dias de investigações dos sentimentos dos outros, do que estava acontecendo comigo, com você, com as crianças. Então, nesse processo de entendimento mesmo das emoções, o que é que a gente estava fazendo lá? Criando vínculos. Que é o essencial, eu acho que é a base. Você criar um vínculo com aquela criança, trazer confiança, né? Porque se não estabelecer confiança e essa relação não for estabelecida, de tipo, me entenda como uma parceira, eu estou aqui para brincar com você, mas também estou aqui para auxiliar você da melhor forma possível. E isso era importante porque era aí que a gente tinha abertura para conversar com eles, para ouvi-los de fato, o que é que eles querem, o que é que eles não querem, e entender o porquê eles querem e o porquê eles não querem. Eu acho que é onde está o nosso cerne, assim, do detetive, entender as emoções e de onde sai, para que a gente possa trabalhar e ajudá-los. E nos ajudar também, porque eu acho que é uma relação. E aí, tipo, a experiência que eu tive foi enriquecedora com aquelas crianças, assim, tipo, eu pude me ver um pouco nelas e pude auxiliá-las a partir disso, sabe? Isso. E Ellen, uma das coisas também, assim, você como, né, quase formada daqui a pouco em teatro, e eu sou muito fã de teatro, né, dramatizações, psicodrama, gosto muito dessas abordagens, né, e a gente vivenciou, né, com a Renata Pessoa, né, a cantora. Sim. A gente fez um show de talentos. E você percebeu, né, que no início as crianças ficavam muito mais, né, inibidas, com aquela parte da observação, mas quando mergulhou no karaokê, você percebeu que as crianças vivenciaram esse processo? Com certeza, porque é um momento que elas estão se expondo. E geralmente as pessoas têm medo de se expor, têm medo de ser observada, de ser julgada. Mas é como eu falei, a partir do momento que a gente cria uma relação, que é a parte mais importante, talvez, é o momento que ela se sente livre, se sente confortável para ser ela, para ela fazer o que ela quer, sem medo de julgamento, assim. Então, quando a gente teve o momento do karaokê, algumas pessoas tiveram realmente receio. Só que foi lindo porque alguns confessavam, gente, eu tô com vergonha, mas eu quero participar, eu quero fazer isso. E isso só foi possível porque eles tinham a confiança, sabe? Não tinham medo do julgamento, só estavam com vergonha, mas sabia que não iam ser criticados ou julgados de maneira negativa. E aí foi muito bonito um que chegou e, gente, eu tô com medo, eu tô com vergonha, mas eu quero participar. E aí cantou, e foi uma música difícil, mas ele se expôs e, tipo, é isso, essa evolução. No início ele não só queria jogar futebol, por exemplo. No início ele só queria jogar futebol. Não queria participar de outras atividades. E ao decorrer das semanas, olha ele querendo fazer outras coisas, experimentar coisas novas. Então, era esse tipo de estímulo que a gente oferecia. E que realmente foi tudo muito pensado, porque na primeira semana a gente, né, se dedicou a conhecer. Né? Com as oficinas, a gente teve como objetivo conhecer essas crianças, né? Então a gente queria saber entender o perfil delas, né? A família, o que elas traziam. E aí teve todas as oficinas, por exemplo, o spa, essa coisa da autoestima. Você vê que muitas se apresentavam com uma insegurança, né? De eu escolhi o meu penteado, mas quando
a minha amiga escolhia, então eu queria igual a ela, né? Então acaba muitas vezes essa insegurança. E aí, Ellen, eu penso, pode, né, para algumas pessoas ser somente uma brincadeira, talvez algo, né, que não vai marcar, mas o quanto eu acredito nesses estímulos, né, o quanto eu acredito na infância, porque, hoje mesmo, eu escutei de uma mãe dizendo assim, quando eu recebi minha criança, né, quando eu recebi minha filha, eu vi o sorriso diferente, até a pele estava mais bonita, porque banho de mangueira, chuva e lama. Tudo que muitas mães às vezes dizem, não vai gripar. Não, isso não pode. Não, isso vai sujar a roupa. Isso. E quanto é libertador, Ellen, né? Porque assim, nessa brincadeira, né, eu fiz a mediação. E assim, o quanto é importante, né, não só para a criança, mas para o adulto que conduz, né, como nós, né, nossa equipe, a gente percebeu que a gente acabou vivenciando muitas coisas importantes, né, e que as crianças não acreditaram quando começou a chover e a gente, estava na guerra de bexiga, né? Sim, a gente já estava molhado. Embora, não, a festa continua. E aí a gente continuou por um tempo. E aí o pai comentou, né? A pele dela voltou até melhor e o sorriso, meu Deus, não tem preço. Realmente. Né? Foi muito divertido, como outras coisas que foram acontecendo, né? Essa questão da criança realmente vivenciar um ambiente onde ela pode algumas coisas, ela também pode errar, né? Porque hoje parece que eu preciso ter um maior números de acertos e parece que o erro não faz parte da infância. Cruel. É muito cruel, porque o erro, ele ensina também. E é mais o erro que ensina do que o acerto nesse sentido. Do processo de crescimento, né? De desenvolvimento. E aí, quando a gente permite a criança fazer, é claro que ela vai errar em alguns momentos, mas é ela que vai estar fazendo, ela que vai estar sendo protagonista daquela ação. E vai dar o protagonismo para a vida dela. Tipo, eu posso fazer, eu consigo. É aos pouquinhos. E aí, quando a gente permite, em um lugar seguro, ter essas experiências, é maravilhoso. E é o que fica na memória delas depois. Esse banho de chuva, meu Deus. E até, o que hoje, né? Hoje você tem que idade? Tenho 23. 23. Eu tenho 39. Então, assim, a gente pode... Acho que ele também lembra, né? Um pouco da infância, claro. Eu acho que lembra, né? Com certeza. E, assim, o quanto isso faz com que a gente tolere coisas que a gente vivencia hoje. Porque a infância foi boa. Teve coisas difíceis? Teve. Todos nós passamos por momentos, né? Difíceis, coisas boas, coisas ruins. Faz parte da vida. Faz parte da vida, né? Os altos e baixos. Mas o que acontece? As coisas boas, elas nos impulsionam. Sim. Né? As coisas boas fazem com que a gente acredite na gente, que a gente tenha a capacidade e a confiança, né? De falar, eu consigo fazer isso. E o Empreende Kids foi justamente isso. Eu fiz muita questão de alugar as barraquinhas lá da Gambiarra, de Isabelle. Da Feirinha da Gambiarra, porque assim, pra mim tem que ter aquele clima, tem que ter aqueles recursos visuais para que eles se sintam a importância para aquela ação, para aquele evento. Isso, porque aí a criança realmente se sente importante. Tipo, eu tô fazendo algo, eu acredito nisso, eu consigo. Tipo, o Empreender Kids é maravilhoso porque tá lidando com dinheiro. E que cuidador pensa, vou ensinar sobre finanças para minha criança? Não tem, nas escolas não existem isso. Então trazer tipo, vamos colocar um preço nesse produto, já dá uma esperteza para a criança na vida adulta também. Eu acredito, assim, as escolas já trazem, sabe? Hoje, essa questão de habilidade socioemocional, né? De educação financeira, eu vejo por Letícia, né? Que tá com 7 anos, eu vejo que as escolas já trazem um pouco disso. Sim. Mas a gente entende que a escola,
tem muitas outras disciplinas, né? A matemática, o português. Quando a gente pensa na rotina estimulante que a gente faz a criança criar um produto, como foi o MasterChef junto do empreendedorismo, né? Do Empreende Kids, que a gente deu um desafio, tinha um elemento surpresa, né? Na oficina. Então, assim, elas tinham que fazer um bolinho e o elemento surpresa era um café. Né? Sim. Já outro elemento surpresa era um coco. E aí como é que você vai fazer? Né? Vamos lembrar mais de outros. Tinha banana também. Banana. E a banana, eu fiz questão, na verdade, a gente fez questão de pegar uma banana que tinha uma casquinha preta. E eu achei incrível quando uma criança disse assim... Aí eu disse assim, muitas vezes o coleguinha julga, o coleguinha fala do que tá vendo por fora, né? E que muitas vezes ele nem sabe o que tá por dentro e julga. Por exemplo, se hoje eu vim com o cabelo um pouco desarrumado, se eu vim com a roupa que não tá tão bonita, como tá feio, mas muitas vezes não se aproxima e não entende o que é que tá aqui por dentro. Como é que você tá hoje? Amiguinho, venha brincar comigo, né? Então, esse é um ponto que eu comentei no dia e uma criança disse assim, mas você sabia que as pretinhas são as que são mais gostosas e docinhas? Porque eu não tinha essa percepção, mas a banana, quando ela vai ficando mais, né? Amadurecida, ela também vai ficando para fazer um bolo muito adocicada, né? Docinha. Então, as crianças, cada dia, surpreendia mais a gente com um comentário, com outro. Por exemplo, uma criança que não deixou a outra brincar no futebol. E aí essa criança ficou num canto e aí eu falei, fui lá conversar com elas. O que aconteceu? Que fulano não pode estar aqui com vocês. Olha, vocês falaram isso e ele tá se sentindo, tá muito mal lá, tá triste. E aí, de alguns, uma criança ir até a outra e falar, vamos brincar comigo? Desculpa pelo que eu falei e dar um abraço, né? E então, veja, a gente presenciou, né, momentos e ações, comportamentos rico para o desenvolvimento das crianças. E aí eu me pergunto, será que se a gente fizesse uma lista hoje, entregasse para os pais e falasse assim, você já percebeu isso no seu filho? Não. Isso daqui, será que eles realmente conseguiriam perceber as qualidades? Eu acho que todo cuidador, todo pai, mãe que tá ali, consegue perceber. Mas será que a gente valida? Será que a gente valoriza? Porque aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente dá atenção, cresce. Sim. Né? Vai pra frente. Aquilo que a gente não cuida, morre. Concordo? Então, muitas vezes a criança tem aquela habilidade, por exemplo, no show de talentos. Uma criança cantou 2 músicas em inglês e você se acabava lá. Aí ela conhece também. Quem foi? Era uma música em inglês que você tava lá. Eu não lembro as músicas, mas eram maravilhosas. Eu amei a playlist. E que elas escolheram. Que eu levei. O karaokê. Eu achei incrível o quão ousada ela foi nesse sentido, sabe? Ela se colocou mesmo, se posicionou, cantou em inglês. Tipo, muitas crianças teriam vergonha, de fato. E ela ousou e eu achei fascinante. Eu fiquei apaixonada por aquela atitude, assim, cantar. E além daquela atitude, você via que ela tinha uma concentração, né? Uma atenção para a leitura do karaokê. Letra. E aí, realmente, do começo ao fim, ela conseguiu, né, se envolver no processo. Não podemos esquecer da dancinha, né? Da outra criança lá, que até rebolou. Então, assim, eles realmente vivenciaram. E no início, eu tenho vergonha. Gente, depois estavam dançando. E se desse mais tempo, queria 1, 2, 3, 4, a tarde toda ia ser um karaokê. Queriam continuar. Né? E aí, veja, se a gente não dá essas oportunidades na infância, como é que a gente
tá estimulando, né, de fato, esse caminho no cérebro, né, que é do pensar, do resolver problemas, do memorizar, né, como é que a gente vai dar a oportunidade da criança se comunicar, né, desenvolver essa linguagem, né, receptiva, expressiva, como é que a gente vai fazer esse processo se não tiver mediadores, né, envolvidos, responsáveis, criativos, né, espontâneos. Sim. Eu acho que essa é um ponto que a gente, como mãe, né, você ainda não é, mas tem irmãos, né, tem irmãos e cuida também, sim, desenvolve esse ato do cuidado. A gente tem que planejar, a gente tem que pensar, sim, antes. Então, crianças que foi uma vez, gostou tanto, a mãe disse, não, ela não gosta de colônia. Sim. Né? Tinha uma criança que a mãe dizia assim, olha, Tâmara, só vou pagar hoje porque ela não gosta de colônia, então eu vou fazer essa experiência. Ela ficou até o final. Tâmara deixou até de ir até um lugar que ela gostava para ficar com a gente na rotina estimulante. Porque ali ela entendeu que eu acredito, né, que ela entendeu, ela sentiu uma coisa muito maior por trás, né? Assim, eu acho que o nosso propósito de desenvolver essa rotina, essas memórias afetivas que ficarão para a vida toda, né? E servirão de reservatório emocional para lidar. Ellie, você consegue lembrar de mais alguma coisa? Né? Porque hoje a gente não está aqui com toda a nossa equipe, né? Mas seria imprescindível e em outros momentos a gente também vai trazer, né? Eu lembro muito em uma oficina que eu estava mediando, que era o show de talentos. E o desafio era fazer uma pintura em tela com as mãos. E alguns se mostraram resistentes em melar, sujar a mão com tinta, o que eu achei curioso. Geralmente criança gosta de se sujar. E eles, não quero sujar a mão. Por quê? É melecado. Mas se a gente fizer de outra forma? E se for só um carimbo da sua digital? E se você assinar a sua tela com a sua digital? E aí foi umas possibilidades assim, que aí foi deixando eles alguns mais interessados. E aí começaram a experimentar e do nada já estavam passando tinta no rosto, sentindo a textura da tinta na tela. E aí, tipo, foi tão bonito porque eles se expressavam do jeitinho que eles queriam. Pegavam as tintas que eles queriam. E eu gostei de quando eu fiz através de música. Essa condução, que música, que sentimento você tá tendo com essa música? E eles iam e se expressavam. E isso foi uma forma de analisar como eles se sentiam, como eles entendiam o sentimento alheio. Por exemplo, o sentimento de uma música. Como é que aquela música era entendida neles, por exemplo. E a gente via, assim, com nossos próprios olhos, eles se libertando de certa forma, sabe? Aquela coisa mais, não pode sujar, não pode fazer isso, não sei o quê. E sendo criança, sabe? Isso. Se permitindo estar ali e fazer o que crianças devem fazer. Que, na verdade, é ali o primeiro passo pra gente ter uma vida, acredito eu, né? Um dos, mas acredito esse que é imprescindível, o se permitir sentir. Sim. Muito, muito, hoje eu me vejo e percebo as coisas acontecendo e que eu paro e falo assim, será que realmente eu tô sentindo, o que é que eu tô vivenciando aqui agora? Porque senão muitas vezes a gente fica preocupado com as coisas, a gente fica pensando muito no que vai acontecer, e o que já aconteceu, precisa fazer, o que precisa fazer. Então, hoje, uma das coisas que eu penso e que isso foi um propósito da rotina estimulante é permitir as crianças sentirem, né, o que elas estavam vivenciando e validar esse processo, né, esse sentimento. Então, quando você fala que você abria e mostrava possibilidades, né, fazendo com que a criança tivesse essa possibilidade da escolha, você trabalhou aquelas crianças que muitas vezes elas são rígidas, né, inflexíveis, tudo tem que ser desse jeito, ou não pode, ou não tem essa possibilidade. E a partir do momento que você trabalhou essa flexibilidade
cognitiva, né? Você abriu, né, várias oportunidades no cérebro dela para que ela entenda que isso aqui é aqui, mas isso talvez pode ficar aqui, isso aqui talvez fique aqui, e aqui posso fazer, e talvez eu fiz um desenho, fiz um coração. Então, ampliar a percepção da criança. Sim. E isso trabalha, assim, desenvolve a criança e ajuda a criança no desenvolvimento de resolução de problema de forma criativa. E hoje, por isso, assim, a gente pensa, quando eu falo hoje, é porque o que a gente está fazendo, o que a gente fez, né, nessa edição especial no Elo, a gente tem a certeza que foram férias que as crianças vão pedir, né? Em outros momentos. E como também vão falar dos mediadores, porque cada um se conectou de um jeito, né? Sim. Aquela criança, talvez, que... eu gostei... Eu vi que em uma criança você dava... ela buscava mais você de resolver na piscina. Você tem uma foto... Você botando as letrinhas. Ah, sim. Não sei se você lembra desse momento, mas você colocando as letrinhas, ela no colo, que ela não sabia nadar, e você contando com ela, acho que talvez uma história, ou falando de uma palavra. Vamos formar uma palavra. Sim. E aí, no futebol de sabão, eu também vi... ela conversando com você, então mostra que naquele momento, né, o quanto ela estava precisando. E cada criança a gente sabe qual é a história, um pouco da história. Sim. E a gente entrou, a gente fez o suporte que a gente desenvolveu, a gente deu o suporte que a criança precisava. Tanto que essa criança, ela só foi uma vez, duas, por causa do irmão. E ela tinha muita dificuldade de lidar com a frustração, justamente pelo momento vivenciado, né? Os momentos vivenciados. E ela estava sendo uma criança que apresentava uma insegurança, né? Estava se sentindo muito insegura, e a gente deu essa segurança. E ela não quis faltar. Não. Ela queria ir todos os dias. E quando saía, chorava. Lembra? Ela chorava e a gente tinha que convencer ela de que no outro dia ia dar tudo certo. E assim, teve crianças também que não quiseram voltar, depois a gente mediou por conta da competição. Sim. Não quero perder, não quero me frustrar, eu não quero perder. Evitando os sentimentos negativos, né? Os possíveis, porque não era nem... eu acho que entra um pouco da ansiedade da criança aí nesse sentido, porque elas não tinham perdido, elas estavam com medo de perder. Sim. E aí, esse medo bloqueava elas, então era onde a gente chegava com as nossas mediações, né? Vamos contornar essa situação como? Vamos tentar de outra forma? Que tal outra atividade? Que tal outro jogo? Você gosta desse jogo? E se a gente competir com esse jogo? Aí era onde elas iam se permitindo, se tornando mais flexíveis, sabe? Isso, que hoje precisa tanto, né? Nossas crianças precisam desenvolver essa flexibilidade, né? Para lidar com os problemas, porque nem sempre tudo vai ser da forma que eu quero, que você quer. Sim. E às vezes a gente vai ter que dizer, não deu certo hoje, mas eu vou tentar de outra forma. Isso não deu, mas eu vou tentar por outro caminho. E isso eu vi muito no Empreende Kids. E que, assim, eu posso falar porque um dos maiores, assim, um dos presentes que a gente fez nascer foi a logomarca da Antônia. A filha de Nerverson e Kati. E eu fiquei encantada com o processo, porque ela desenhou no caderninho dela a logomarca, como é que ela estava pensando. E no início ela não sabia o que é que ela ia fazer. Ela até pensou, vou fazer o que minha colega, o que minha amiga está fazendo. Sim. Só que ela descobriu no processo. Ela se descobriu, né, nesse processo. Desenvolveu a logomarca dela, desenvolveu um produto. Eu fiz a logomarca, imprimi na gráfica, a gente comprou o saquinho e nasceu, né, cartões feito com amor. Antônia, cartões feito com amor. Eu comprei uns 3, não, acho que mais, acho que uns 6, porque eu amo cartas. Sim. Amo escrever cartas. E ela faz cartões personalizados. Então, o que você...
com o próprio punho, né? Com a própria escrita dela, o desenho dela. Então a gente pensa assim, gente, isso até a gente falou, ela falou, tia Tâmara, quanto é que eu coloco? Eu disse, vamos pensar aqui. Aí R$1, R$2, 50 centavos. Os menores eram 50 centavos, outros eram R$1, os outros R$2, que era um envelope maior. Veja, eu fiz uma encomenda para ela pensou, ela teve que executar essa encomenda em casa, ela teve que se organizar, né? Aí eu fico pensando, o quanto que isso mexe com a autonomia, com a autoestima, com a autoconfiança, com a segurança, né, com o controle da ansiedade. Então, eu agradeço muito por ter feito, né, esse trabalho com vocês, com a equipe Cresceres, inclusive com a ajuda do Elo, porque realmente foi um convite muito especial e que a gente abraçou e sentiu que a gente ia conseguir, né, desenvolver e que em um ambiente muito amplo, né, a gente tinha essa possibilidade, inclusive até a frustração das crianças de choveu, não vamos usar o campo, porque tinha dias que realmente a proposta não era campo, né, não era brincar de bola, então tinha alguns momentos que, olha, o que vai ter hoje? MasterChef, spa, e a criança olhar e falar assim, eu quero futebol, mas vamos vivenciar esse momento, vamos experimentar coisa que você não percebeu, que eu acredito que a gente só teve um dia que a gente fez um campeonato de videogame, mas tela não existiu, né? Na tarde, elas nem tinham tempo de usar o celular. Quer dizer, a gente também nem pedia pra levar, né? Mas elas não sentiam, elas não ficavam. Não, pouco se falaram em telefone, tablet, porque alguns levaram. Mas quando a gente tava agindo ali, brincando, curtindo aquele momento com eles, a tela era esquecida e as memórias eram aquelas que a gente estava construindo juntos, era o que importava. E memórias do aqui e agora, né? Do pegar, do tô sentindo, estou vivenciando. Dificuldades de irmãos que teriam que ser, né? Vamos, só queria andar juntos e a gente pensar e falar, vamos, enquanto um queria o A, o outro queria o B. Mas o outro que tinha o B queria que o A fosse pro B, né? E aí, a gente com carinho teve que mediar esse processo e perceber aí um momento de intervenção, né? Da gente falar, vamos tentar assim, você fica um pouquinho, né, sem seu irmão e o seu irmão brinca, vivencia essa outra questão. Porque a independência deles tem que ser emocional, física. Tem que ser construída e trabalhada ali, porque às vezes, por exemplo, eu tive dificuldade com esses irmãos no sentido que um era muito resistente às propostas que eu trazia. O outro, ele parecia querer ir, mas se tornava resistente porque o seu irmão era. Então era aquele espelhamento, né? Onde o irmão mais velho que estabelece como o irmão mais novo vai ser. Mas não é porque queriam ou porque era obrigado. Não, é porque são irmãos e um admira o outro e se espelha no outro. E se sentem seguros, né? Com o outro, né? Que isso é saudável também para o desenvolvimento infantil quando a gente fala em relação à segurança emocional. Então, eu me sinto mais fortalecido, eu me sinto mais pronto para enfrentar aquela demanda talvez que seja alta para mim, que seja difícil. Então eu tô conseguindo enfrentar, porque eu tenho aqui um suporte do meu irmão. O problema só chega quando você não se permite viver coisas que você quer viver porque o outro não quer viver aquilo com você. E aí é onde tá a dependência, que não é saudável, né? E que cria obstáculos, né? Para o desenvolvimento infantil do um com o outro também, né? Tanto de um com o outro. Então, a gente podia assim, cada criança daria um plano de intervenção, né? Cada criança daria alguns pontos que seriam imprescindíveis trabalhar, tanto de forma individual como em grupo, né? Grupal, coletiva. E assim a gente foi vendo, a gente foi trazendo essa experiência e que talvez a gente não consiga, mas alguns pais já conseguiram, né, perceber o quanto teve de resultado, né, o quanto já havia o resultado que as crianças já se preparavam para ir
pra rotina estimulante. Ela já estava na animação. Eram 2, chegava 1h30. Pra sair era 5h30, queria sair 6. A gente, opa, calma aí, porque inclusive teve uma criança que quando eu falei assim, mãe, o horário é 5h30, se puder pega até antes, mas não depois de 5h30. Aí mãe, não, Tâmara, ele que me pede pra esperar. Pra pegar, não, só libera 6, viu mãe? Tipo, o jeito dele, e aí só queria chegar 1h30, porque dizia, não mãe, já tem criança lá quando eu chego. E aí quando eu conversei com ela disse, não, é que tá acontecendo isso. Então, assim, a vontade. E ele que foi todos os dias. Ai, foi bom demais. Quanto carinho, né? Quanto carinho. Teve os desafios, cada criança, né, apresentou desafios no seu desenvolvimento, porque está em fase de desenvolvimento mesmo, tem que ir modelando, né? Mas olha uma coisa que surpreendeu, meninos participarem do spa. E eles amaram. Amaram se ver. E quando a gente falava assim, tem 5 vagas para o spa. A briga, porque os meninos, eu também quero ir. E assim, registrar esses momentos vai tanto pra gente, né? Porque a gente tava ali vivenciando, então quando a gente registrou e a gente olha hoje as fotos, a gente para e fala assim, o quanto as expressões, né, o quanto a criança se expressou facialmente para mostrar o quanto estava vivenciando aquilo. E o que é que fica para escrever na minha história, né, na história de cada um. Então, é assim que vai se desenhando o desenvolvimento de cada criança e os pais se sentindo seguros de que estão proporcionando o diferencial para a vida, né, dos filhos e das nossas crianças, né? É uma pena que no sábado a gente não conseguiu fechar com chave de ouro no rancho, né, onde as crianças iam... Oportunidades não irão faltar. Não, porque eu brinquei, as crianças disseram, faltou o rancho e a tarde do pijama, né? Que é a noite e a tarde do pijama. Eu disse, isso vai ficar como um combinado. Quando a gente recuperar nossas energias, porque realmente foram 4 semanas de muito... tensas e assim... Intensas. Intensas. Algumas vezes tinha umas tensões, né? Mas nada que a gente não soubesse lidar. Por quê? Porque o objetivo foi realmente fazer 4 semanas intensas, né? Onde as crianças iam vivenciar esse processo, né? E se sentirem seguras de estarem ali. E o que eu mais gostei dentro da toda a proposta, que foi isso que eu aceitei de Catiane e Neverson, foi porque ali existe um espaço de aprendizagem, onde as crianças, ao longo do ano, eles levam tarefas para casa. Ou eles levam tarefas para ser feitas no espaço Oelo. Então, ali é um espaço de que um espaço que as crianças vão fazer tarefas da escola. Então, o que eu imaginei na minha mente? Manhã vai estar na escola. À tarde... vai chegar no Elo e vai lembrar o quê? Fica na memória. Então, assim, aquele ali... Aí olha pro campo, foi o futebol de sabão. Olha pro campo, foi o banho de mangueira. A memória afetiva. Então, assim, aquele espaço fica muito mais gostoso. Sim. As salas dos ar-condicionados, que hoje, à tarde, começou o Elo, né? E que as crianças estão retornando hoje, né? Às escolas. E o que acontece? Chega lá, eu vou me imaginar no spa. Então, eu vou trazer muitas vezes fazer dever é chato, mas no Elo não é. Por quê? Porque teve esse processo, né? Além dos próprios, né? Do Neverson e da Catiane, ter essa proposta diferenciada, que é desenvolver a autonomia da criança no processo da aprendizagem, de fazer atividades escolares, né? Mas fica porque a gente fez o nosso melhor nessas 4 semanas para desenvolver essas crianças, da qual tinha, né, eu acho que a idade de 4 anos a 13 anos. Eu acho que o mais velho, né, tinha 13 anos. E que
teve alguns que a gente ficou surpreendidas, né? Surpreendeu a gente porque vivenciou. Eu levei o totó, teve o ping-pong. Então, assim, a piscina... Então, eu só vejo aí seus olhinhos, né, Ellen? Quando você olha, você vai pra memória. Né? Porque você tá numa memória realmente afetiva daqueles momentos, né? A gente vivendo. E eu penso assim, quando eu tava produzindo, preparando as coisas pra trabalhar com as crianças, eu ficava, nossa, como eu queria ter tido isso na minha infância, sabe? Como eu queria ter experimentado isso. E aí, é como se eu tivesse voltado um pouco à minha infância nesses dias também, com ele, sabe? Me permitido viver coisas que eu não tinha possibilidade de viver quando eu era criança. E aí, por isso que eu fico, tipo, tão encantada com esse projeto, porque não é algo engessado, não é algo que a gente quer domar uma criança, não é isso, a gente quer que ela siga o fluxo dela, sabe? E se permita e evolua através disso. Então, a gente é um detetive de emoções que a gente vai analisando cada criança e vendo as possibilidades de cada coisa e cada coisinha que elas podem fazer. E aí é onde a gente valida os sentimentos, as ideias delas, porque às vezes a gente ouve uma criança e fala, não é por maldade, mas fala, ai, que ideia boba, ou, você tá sentindo isso, mas não precisa sentir isso, né? Acaba não validando, e aí a gente vai, sabe, deixando dentro da gente e não vai florescendo, digamos assim, sabe? Quando a gente falava com as crianças e falava... não, tudo bem, tá triste, mas o que foi que houve? Por quê? E se a gente fizer isso, você vai se sentir melhor? Tipo, me dava um alívio, assim, sabe? Era como se eu estivesse massageando aquela criança que tava triste, sabe? E aí ver a criança tirar uma lágrima por um sorriso foi, tipo, maravilhoso pra mim. Foi uma experiência... E assim, Ellen, sem igual e rica, né? O quanto isso toca na gente e fortalece o adulto que nós somos hoje, né? E a gente continua naquele caminho, no meu caso, né? Eu continuo nesse caminho porque as crianças, elas me impulsionam o tempo todo toda a rotina estimulante, toda a intervenção, continue fazendo isso, porque você faz muita diferença, né? As suas propostas fazem diferença na minha vida. Isso eu penso, sabe? Porque eu vejo o feedback, né? Eu vejo o retorno que as crianças, elas são verdadeiras. As crianças, elas falam e elas muitas vezes nem pensam se eu tô machucando, mas eu tô falando porque eu não quero assim. Então... quando a gente via que a criança chorava porque ela não queria aceitar que não dava pra ficar com o time do jeito que ela queria, e que ao longo do processo, ela na observação, ela passava uns 5 minutos, 10, e daqui a pouco ela tava no campo, vivenciando, se né? permitindo. Então, se a gente facilita e dá tudo pra criança e fala, não, vai ser do jeito que você quer. Não tem evolução. Como é que vai dar o processo do sentir aquele sentimento, sentir aquela emoção, né? E que eu preciso de um tempo para assimilar dentro do meu cérebro que aquilo ali não é do jeito que eu quero, mas que tá tão divertido porque a galera tá brincando, né? E a gente também fazia esse processo. Teve uma brincadeira do carrinho de mão, né? Que eu falei, meu Deus, quanto de abdômen precisa? E eu não tenho isso. E a criança ia lá e pegava. E fazia assim, numa boa. Né? Então, Ellen, quando você fala que resgatou, vivenciou até inclusive a sua criança interior, né, de, por exemplo, futebol de sabão, né, que você não tinha vivenciado, Lídia também não tinha vivenciado. Sim. Gente, só tem essa memória quem tava lá, e eu estava no futebol de sabão. Sua dificuldade em ficar em pé. Foi nítido, e as crianças te ajudavam, e você não se mantinha em pé. Você não ficava em pé.
E eu vi um momento que você entrou em desespero. Parecia que você tava num campo minado e você tentava encontrar a saída do futebol de sabão. Aí eu peguei no seu pé e disse, volte aqui, você vai ficar aqui. Era aquela criança que precisava passar por aquela experiência, por aquele desafio e se permitir. E foi coisa de filme. Ver você engatinhando assim de maneira muito rápida pra encontrar a porta do futebol de sabão de saída e eu pegar no seu pé e falar, vem aqui, Ellen, você vai ficar aqui. Eu não conseguia então, ficar assim, um segundo em pé. Mas inclusive tem uma foto que a gente tá indo, porque a gente sabe que foi esse momento, né, que a gente vivenciou. Então, assim, foi muito, muito importante a gente vivenciar isso com as crianças e não foram muitas crianças, porque eu achei assim, eu sempre prezo pela qualidade. Sim. E não a quantidade. Então, assim, foi o ideal. As crianças que participaram do começo ao fim foi ideal pra gente sentir o programa Detetive das Emoções acontecendo. Até porque não eram só, vamos abrir aqui, crianças vão se divertir a tarde toda. Não, a gente tava dando um suporte necessário. E até mesmo, não só coletivo, mas individual. A gente buscava saber quais eram os problemas, às vezes, que aquela criança tinha em casa, as bagagens que ela tinha, talvez alguns traumas. A gente se preocupava com cada detalhe de cada criança. Então, isso exigia da gente uma concentração. E aí, por isso, um número reduzido de crianças, né? Pra gente dar a verdadeira atenção para cada uma e a atenção que cada um exigia, a demanda que cada um exigia. Por exemplo, tem uma criança que era mais carente e precisava ter um mediador a todo momento com ela. Tinha outra que queria só brincar com em específico. Tinha outros que quer ficar solto, mas quer ficar solto, mas quer ficar com uns amigos específicos. Então, eu quero ficar solto e não quero que ninguém me comande. Não quero seguir nenhuma regra. Tinha esses também. E aí a gente buscava saber o porquê de cada coisa, o porquê de cada escolha. Então isso exigia da gente aquela observação apurada e tempo também, porque se tivesse tantas crianças, a gente não ia ter tempo de analisar, de ouvir, de conversar com cada uma do jeito que foi, assim. Sabe? E assim, ter essa oportunidade fez com que a gente pudesse desenvolver de forma especial cada criança nesse tempo. E quando você diz, realmente, a gente pensou em qualidade. Por isso, assim, que a gente agradece muito, né, a Renata Pessoa, a Rafaela, que trouxe o violino. Sim. Assim, como foram pessoas, assim, que foram para lá, falaram um pouco da visão, né, do seu desenvolvimento. Inclusive, a Renata Pessoa disse que o depoimento dela, né, o feedback que ela me deu depois, ela falou assim, Tâmara, foi muito especial. Eu me vi criança. Então, assim, quando ela diz que hoje ela canta, né? Hoje é, inclusive, no Nil Hakata, né? Ela vai cantar lá, às 7h30. E é o seguinte, quando ela diz que hoje ela desenvolveu a parte musical, porque ela vivia cantando quando criança. Eu achei isso fantástico. Que quando ela terminava os deveres da escola, ela ia cantar no karaokê, pegava e cantava. Então, você veja, uma simples ação hoje, ela tem uma remuneração. E ela se sente feliz, né? Além da música, é estudante de psicologia. Então, e eu falei, eita, Renata, vai ficar difícil pra você, né? Porque você gosta muito da música. Já vejo você trazendo uma grande, né, oportunidade também de relacionar a música com emoções. Porque segundo Roberto Carlos, né, são como é? Grandes emoções, né? São muitas emoções e que eu acredito muito nisso. A gente precisa se permitir vivenciar essas emoções e fazer parte dessa equipe, né? Que o nome Cresceres não é por nada, né? Cresceres porque tem um sentido de crescimento. A gente não cresce sozinho, a gente cresce
mediado com pessoas em comunidade, em pessoas que estão interessadas pelo nosso desenvolvimento. E às vezes, como cuidador, a gente acaba sendo mais provedor, né? Assim, de prover o sustento, prover que nossos filhos estejam em boas escolas, que a gente esteja cercado de boas relações e bons lugares, né? Que vai fazer com que se torne aquele profissional, aquela adulto, né? Mais seguro. Só que a gente esquece muitas vezes, porque também ninguém dá conta de tudo, né? E esse momento, esse olhar que a gente desenvolveu, que a gente fez questão de ter, foi pensando nessa criança ser ouvida, como você falou, né? E agradecer também, né, a mãe de Maria Clara e a mãe de Helena, que se fez presente na feirinha do Empreender Kids, né? Nossa, eu achei muito importante foi muito a participação delas duas. Eu tive uma experiência com uma das meninas que eu achei, tipo, fantástico. Elas estavam vendendo uns produtinhos e aí tinha uma vela aromática. Eu amo. Aí eu, ai tia, quanto é? Aí ela, ai tia, é esse tal preço. Aí eu vou querer comprar. Ela, vai comprar mesmo? Aí eu vou, reserva o meu. Aí ela foi, tá bom tia, eu vou reservar. E aí eu dei o dinheirinho de mentira ali, só que de faz de conta, né? De faz de conta, mas que seria convertido em Pix depois quando os responsáveis chegassem. E aí falei, tia, assim, quando seu pai chegar, ou sua mãe, ou seu responsável chegar, me chama, que eu vou fazer a transferência para você ter o seu dinheiro. E ela, tá certo. Pronto, quando o responsável dela chegou, ela ficou me procurando pela casa toda, indo atrás da transferência. E aí, quando eu conversei com o pai, eu falei, opa, então é que eu fiz uma compra com ela, eu gostaria de transferir. Aí ele, quanto é, não sei o que. Eu falei a ele, esse preço, R$5. Não, deixa que é teu. Não, isso aqui é muito importante. A gente tem que mostrar que é importante o que ela fez, a autonomia que ela teve em vender o seu produto, e eu vou respeitar isso com toda certeza. Então, por favor, me permita fazer a transferência. É pouco, R$5. É pouco, mas tipo, é o suficiente para mostrar a importância para aquela criança de que ela fez algo, ela conquistou algo, né? Mostrar essa conquista de que a criança é capaz, ela pode... É onde está o cerne, assim, do desenvolvimento. É onde ela vê, eu sou capaz, eu posso fazer isso. E aí, na vida adulta, ela já tá assim, não, vou fazer isso aqui, não sei o quê. Já tá com os projetos dela, de fato, sabe? E aí, eu, tipo, fiquei com o coração quente. E se sentindo o quê? Capaz de que eu tenho, né, autoconfiança, eu consigo desenvolver algo e eu consigo receber dinheiro disso. Isso. Então, aí, sua fala foi imprescindível, Ellen, com o pai, de mostrar aí a delicadeza sua também, de falar, me permita fazer isso, porque é uma ação que talvez para os olhos do adulto, e principalmente aqueles que não estão envolvidos no processo, né, do desenvolvimento infantil, porque ninguém sabe de tudo, né? Os pais muitas vezes estão numa área que não é da infância. E não vai saber que isso é importante, essa validação. Mas a sua forma de falar, a sua forma gentil de proceder à situação, fez com que ele entendesse, inclusive marcou, né, o próprio cuidador, o próprio pai. Por quê? Porque são ações como essa que eu posso ser o que eu quiser, que eu vou ser bem-sucedido, porque eu consigo fazer algo, eu me sinto capaz. E quando elas conseguiram, né, porque... Gente, pra vocês terem noção, foram os mediadores, quase gastou tudo ali, viu? Pra poder levar aquela feirinha e negociar, né? Tem várias fotos que você tá tentando, né? Mostrando que tá querendo comprar o produto. Teve, inclusive, eu achei incrível uma criança que ela queria uma aranha. Que estava na feirinha, Empreende Kids. E a memória dessa criança, o quanto a criança conseguiu memorizar, e ela estava envolvida em uns processos que, assim, quanto a criança é rica, porque ela chegou e foi vender um livro. E aí a Lídia falou bem assim, sim, quanto é o seu livro? Aí ele falou, R$25. Aí Lídia, não, eu não tenho. E que tal
ser R$5. Então, assim, o processo de negociação da criança e logo ele emitir uma resolução de problemas para aquela demanda, né? E que, assim, tinha crianças que queriam vender um produto de R$50 e não valia. Aí eu disse assim, não, ó, vamos lá. Nem queria que ela fosse enganada, mas eu também não queria que ela fosse que ela não superfaturasse numa coisa que não valia a pena. E aí, o que aconteceu? Você percebia a criança com a memorização de que ela tentou vender ali o produto do livro, conseguiu vender o livro, mas ela ficou ligada no que estava acontecendo ao redor e fixou essa aranha. Só que o tio Danilo, né, o mediador Danilo, ele comprou essa aranha para o sobrinho. E a criança chorava, mas foi tio Danilo que comprou a aranha. Só que não acontece isso. Às vezes a gente tá numa loja, nós duas, eu vi uma peça e eu ia pegar essa peça e não peguei. Já aconteceu isso, inclusive comigo, que eu fiquei, não. E aí eu vi a menina no provador, provando a peça, e era única. E eu olhava, por que eu não peguei logo essa peça? E eu tive que respirar, lidar com a frustração. Mas ele, como pequenininho, começou a chorar. Eu sei que foi ele. Olha só, vem aqui, vamos conversar, respire fundo. E aí fiz o processo. Tão lindo, né? Ele se acalmando. Eu disse assim, quem foi? Não, eu tenho certeza, foi tio Danilo, vamos lá perguntar. E Danilo inicialmente disse, não, aranha. Foi tio Danilo, foi você que comprou a minha aranha. Mesmo, e foi. Não, eu achei incrível que foi. Aí depois eu cheguei, Danilo, e ali? Aí ele, não fui eu, só quero ver como é que ele vai proceder aí nessa ação. Entendi. E aí eu fui, aí cheguei, fui pegar um guardanapo, porque ele tava encharcado de choro. E aí, quando ele se acalmou, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Foi tio Danilo, né? Vamos lá ver se tio Danilo... Vamos perguntar se foi realmente ele. E aí, o que acontece? O que a gente faz? Faz uma contraproposta. Vamos fazer uma contraproposta. Ele fez ele comprou e a gente faz outra proposta, né? Resolve lá. E aí ele disse assim, como é que eu vou falar? Aí eu disse assim, eu vou falar assim, oi tio Danilo, eu tô muito interessado na aranha. Tô muito interessado nessa aranha. E eu quero fazer uma contraproposta. E aí lindo. Danilo parou, aí ficou olhando. Diga, cara, diga sua proposta. Aí ele, olha, é o seguinte, você comprou por 5, né? Eu vou comprar por 10. Você aceita a minha proposta? Aí Danilo não quis dar, porque a gente tava trabalhando ali com ele. Ele conseguiu tolerar a frustração, conseguiu esperar, que nem tudo é do jeito dele na hora que ele quer. Aí eu, combinei com o Danilo, deixa ele esperando, não aceita logo a proposta. Aí Danilo disse, eu vou pensar no seu caso. Aí ele rodou pra lá, rodou pra aqui. Aí chegou e disse, e aí, tio Danilo, o que é que você me diz? Ele... Toca aqui na minha mão. Vou aceitar sua proposta. Vou pegar daqui a pouco. Ele... muito obrigada, Danilo. Pode ser no final da colônia, ou da rotina, você me dá a aranha? Tipo, ele ainda entendeu que não precisava ser naquela hora. Você entende que ele conseguiu esperar até 5h30. Isso foi 4h30 da tarde. Ele conseguiu esperar 1 hora. Como ele viu que estava muito tempo, umas 5 horas, ele disse... Cadê aquele cara alto? Cadê aquele cara alto? Eu vou atrás do Danilo. Ele tem que pegar a memória dele. Sim, ele não esqueceu. Ele sabia que ele tinha feito um combinado com alguém e ele precisava ter o resultado do combinado. Então, assim, a gente poderia passar assim muito tempo falando sobre tantos detalhes, né, que foram vivenciados lá. E o quanto enriqueceu essa criança, porque a mãe já tinha fechado uma colônia de férias no próprio condomínio, mas ele falava, eu quero para aquela tia Lolinha, eu quero comigo, Lolinha, eu quero ir para aquela tia Lolinha, da rotina estimulante. Então, assim, veja que aos poucos a gente foi... né, cativando, a gente foi vinculando, a gente foi criando esse vínculo, que é a base do desenvolvimento infantil. E do desenvolvimento infantil em que sentido? A gente ter permissão para mediar algum processo em uma criança. Ela precisa confiar, ela precisa vínculo, ela precisa ter vínculo com você. Quem é você na fila do pão? Justamente. Né? Não vai ser. Então, é importante, e o que foi o que a gente fez? Então, assim, vivenciar esses momentos, você perceber momentos de ira, de agressividade, também teve, de ações que não foram pensadas em machucar o coleguinha.
né? Na impulsividade. E rigidez de não querer pedir desculpa. Sim. Também aconteceu isso. Então, você veja que irmãos, aquelas crianças muitas vezes também desatentas. Acontecia as coisas. Tem crianças que tem fotos que lá longe, né? O detetive das emoções no caça ao monstro das cores. Ai, que lindo, né? Porque a gente trouxe na segunda semana a gincana, né? A competitividade entre equipes e tal. Foi muito bom. Algumas crianças se frustraram, mas é normal. E a gente lida... Esperado. Isso. Também. Esperado. Só que aí vem na quarta semana essa dinâmica do Monstro das Cores, onde todo mundo é uma equipe. E ali tava todo mundo se ajudando. Eu achei isso incrível, tipo, não escondia informação. Um achava uma pista, tá aqui, veio aqui, eu tô com a pista. E aí liam todos juntos, e aí decifravam o enigma juntos. Tipo, eu achei incrível aquele momento. E aí depois, no final, todo mundo sentou, conversou e apreciou o tesouro. E apreciou o tesouro, até porque tesouro que a gente focou em coisas simples. Sim. Porque o tempo todo eu tava lá nos stories, né, na Cresceres, o essencial é o simples. A simplicidade. Como você mesmo disse, a gente não inventava a roda, a gente fazia brincadeiras tradicionais. Pula corda! Sim. Teve uma criança que eu já tinha colocado essa corda no carro. Ela, tia Tâmara, a corda não tá aqui, cadê a corda? A gente quer pular a corda. Fui no carro, peguei a corda. Então, assim, que ela tava ali, que não precisava, naquele momento não tinha nenhum mediador. Ela queria pra brincar com uma amiguinha, a outra segurando pra poder brincar de pula corda. E que quantas brincadeiras ainda a gente queria fazer. Às vezes a gente pensava em várias, só conseguia fazer duas, três. Por causa do tempo. Por causa do tempo. Então, isso a gente pôde sentir, né? O quanto a gente fez diferença, o quanto um penteado... já se formava um penteado na criança e de repente ela... Não quero mais. Quer outro. E a gente, a gente sustentar, né? A importância da gente sustentar nossas escolhas e começar e terminar. Você pode até não querer continuar o penteado, mas eu vou ter que fazer com outra criança. E aí você vai ficar com o cabelo solto. E aí a questão da segurança, de trabalhar, né? Essa segurança no processo de escolha. Essa questão, quando você fala do show de talentos, a percepção de si, né? O fortalecimento de quem sou eu. Quem é você? Hoje você pergunta muitas vezes a um adulto, quem é você? E o adulto não sabe falar. Não sei se você já sentiu isso, já perguntou a algum colega. A gente muitas vezes, o adulto muitas vezes, que a gente precisa praticar. Quem é você? Precisa praticar. E que as pessoas querem mais falar dos defeitos do que das qualidades. Exato. É o que te faz feliz. Então, são perguntas que são tão simples, mas profundas, e os adultos muitas vezes não sabem responder. Então, essa possibilidade de vivenciar. Outra também, que a gente viu muito, é o pedir ajuda. Às vezes está muito difícil e a gente pode pedir ajuda, né? No futebol de sabão, tinha uma criança que estava com dificuldade de abrir o fast da calça. O fast não, o botão do short. E desesperadamente ela, eu tô querendo fazer xixi, mas não. Imagine se a criança não consegue pedir ajuda. Como é que ela vai resolver? E hoje em dia tem muitos adultos que não toleram pedir ajuda. Porque pedir ajuda é mostrar que eu sou vulnerável, que eu sou imperfeito. Isso. E nós somos. Ninguém que tá aqui na Terra é perfeito, não existe. Então, aceitar que nós precisamos de ajuda, né? Então, esse foi um ponto muito importante, e que isso faz parte do desenvolvimento, que eu preciso estar atenta na infância para desenvolver nesse momento e conseguir
esse repertório na fase adulta. E que tiveram crianças que não conseguiram, inclusive, tolerar, não tiveram um repertório suficiente de tolerar encontrar pessoas desconhecidas. Também tem isso, porque se você chega num lugar que você não conhece aquelas pessoas, você precisa de um repertório básico social para conseguir, conseguir entrar e se sentir... ter a autoestima de eu me conheço, eu sei, então, boa tarde, eu sou fulano, quem é você? Vamos lá, vamos brincar? Então, esse tipo de perguntas, esse tipo de iniciativa que não nasce com a criança. Não. Muitas vezes a gente tem crianças que já têm uma personalidade, né, já desenvolve aquela personalidade mais para frente, né, que a gente diz. Eu mesmo vim desenvolver mais essa habilidade social já na fase adulta, porque eu não tive esse repertório na infância. Eu era mais uma criança melancólica, sabe? Eu ficava mais quieta, não saía muito. Então, é realmente na infância que a gente deve estimular esses, tipo, vamos ali conhecer, perguntar o nome, qual a idade, quer brincar comigo? Teve um momento que eu achei fantástico com uma menina. E foi no penúltimo, eu acho que foi no dia do futebol de sabão ou no do Empreender Kids, que chegou uma menina nova, ela nunca tinha ido na rotina. Só que aí tinha uma que tava comigo, que eu tava conversando com ela, uma pequenininha. Aí a mãe veio me apresentar, a menina nova. Eu, opa, tia, tudo bom? Qual é seu nome? Aí ela foi me falar o nome dela. E aí a menininha que tava comigo falou, meu nome é tal. Você quer ser minha amiga? Aí eu, tipo, gente, que lindo. Que acolhimento, sim, né? Que eu, tipo, acolher diferente. Que lindo, tipo, porque eu nunca tinha feito isso na infância. Hoje... Como assim, do nada, quer ser minha amiga? E eu, tipo, ai, que coisa linda, sabe? Que legal a menina se permitir falar, fazer uma nova amizade assim, tão abertamente. E a outra que fala, quero. E aí saíram juntas pra brincar e eu fiquei com a mãe, assim, tipo, nossa, que legal. E aí eu fiquei conversando com a mãe da nova. E tiveram também crianças que não conseguiram, ao longo das 4 semanas, criar algo. Sim. E a gente desenvolveu algo com elas, né? Que era o brigadeiro, o pastel de queijo, a limonada. Que eu não sei pra onde nem foi esse dinheiro, porque eu sei que... Não, Lelê. Foi então, que era na barraquinha delas duas, né? Então, como tava tudo lá, então o que o pai pagou ficou pra essa barraquinha, né? Da limonada. Lelê, ela cobrou a limonada até o fim. Foi mesmo? Já tá no final. Libere, mulher, libere. Não, só pagando, meu Deus do céu. Eu paguei. Mas aí é outro ponto que, veja, gente, nem 8, nem 80. Exato. Então, aí, nessa hora, a gente tem que chegar e trabalhar essa flexibilidade e que nem tudo é o dinheiro, né? Isso aí precisa ser trabalhado. Teve crianças que não levou e começou a vender pedra. Aí, ou pegar os brinquedos de outra criança e colocar na mesa dela. Aí eu disse, vem cá. Aí chamei ela num canto. Olha, você tá pegando, você tá trazendo. Esse aqui é de quem? Não é meu. Eu disse, não, mas foi fulano que trouxe, olha. Eu comprei um carro dela. Você comprou o carro dela, que não era nem dela. Aí depois eu devolvi pra criança. Isso, mas veja, aí o que eu chamei? Eu chamei, olha a mediação acontecendo, né? Aí eu chamei, vamos fazer o seguinte, tia Tâmara vai dar 3 brigadeiros e 2 pastéis, e esse vai ser o seu produto. Você pode vender. Ela, olha, mas eu não trouxe lanche, eu posso comer o pastel? Eu disse, pode, então vendo os 3 brigadeiros. Aí ela foi lá, pegou as pedras. Ela tava vendendo flores também. Sim. Mas veja também, Ellie, o potencial cognitivo, né, do pensar, do conseguir criar, né, as funções executivas, capacidade de resolução de problemas, de planejar, organizar. Ela conseguiu. Se eu não tinha produto, minha amiga, eu tinha que me virar. Peguei pedra, peguei flor. Eu tô lá vendendo. Peguei até um carrinho que eu achei interessante pra minha barraca. Vida adulta aí vai saber lidar com as coisas. Isso. E aí eu achei importante que quando eu cheguei na barraca, você tá vendendo o que? Ela,
essas pedrinhas, tem essas flores e tem esse carrinho. Aí eu, como assim? Aí Danilo chegou pra mim, Tâmara, esse carrinho não é dela, não. Então vamos resolver? Então você veja assim, a gente precisa, inclusive, agradecer muito todas as famílias que apoiaram a Rotina Estimulante, mais Detetive das Emoções, no espaço de aprendizagem, o Elo. Porque sem vocês, né, sem a disponibilidade de vocês, a gente não teria tido tantas experiências significativas. Também, né? Teve a confiança, né, elas permitiram e assim... Foi criado um grupo e aí a gente pôde também fazer os comunicados, né? Os avisos importantes. E quanto foi especial. É tanto que quando eu fui pegar esse desafio, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? É uma demanda. E aí o que aconteceu? A gente deu conta. Por quê? Porque o ambiente era familiar. Então, agradecer bastante a todos que participaram. As crianças, né? Que elas vão poder, né? Também vivenciar com a gente lá. Em outros momentos, vai encontrar. O projeto vai continuar. Vamos desenvolver, aperfeiçoar cada vez mais para que isso prossiga para frente, né? Que a gente dê continuidade, porque a gente viu que é algo realmente importante e necessitado pelas crianças ali. Então a gente quer continuar. Algumas já perguntaram, tia, você vai estar aqui, né? No final do ano, nas outras férias. Tia, vamos ver, vamos planejar, com certeza. Porque é realmente importante e a gente ter essa noção é o que nos permite estar ali com elas. Desenvolver, experimentar, investigar todas as emoções e ajudar elas a enfrentar o que é que estejam enfrentando, porque criança também sente e criança também pensa. Então, a gente às vezes negligencia ou subestima também, né? A capacidade da criança. Isso. E acaba, só uma criança. Não, gente, ali tá um potencial enorme. E aí é onde tem que ser tudo cultivado. Se a gente abre esse espaço para elas de se conhecerem, de conhecer o outro, de se perceberem e perceberem o outro, o adulto que florescerá a partir disso, eu tô curiosa para conhecer. Eu também tô curiosa. E hoje a gente deixa esse espaço aqui para você, pai, mãe, cuidador, né? Como é que sua criança chegou em casa, né? Conta pra gente, coloca aqui nos comentários, dê, né, sugestões. Isso. Acho que como é um programa de inteligência emocional, né, o Detetive das Emoções e Rotina Estimulante, junto com a equipe, né, Cresceres, que tá aqui desenvolvendo, a gente vai precisar, como ele colocou, aperfeiçoar, né, e criar cada dia mais coisas mais significativas, né, brincadeiras mais significativas, momentos mais especiais, né, e fazer com que realmente, como ela falou, essa criança floresça, né, e ela desenvolva um adulto, né, equilibrado, né? Um adulto que consiga lidar com suas questões e que seja um adulto leve, né? Acho que a leveza e a paz a gente precisa muito, né, para lidar com tantos desafios que a gente lida, e a gente só tem leveza e paz quando a gente sabe lidar com as nossas emoções, né? Então, reconhecê-las, isso. Então, muito obrigada, Ellen, muito obrigada. Você veio representando os 6, né, que não puderam, os 5, né? 5. Lídia, Shirley, Danilo e Washington, que não puderam estar aqui hoje. E Sara. E Sara. E Sara também. 6, é verdade. Então, agradeço muito você estar aqui representando eles, certo? Porque eles estão... o convite e a confiança, né, também, de me permitir estar nesse lugar que é tão... Como seria a palavra? Singelo, acho que não, mas... tão importante e tão delicado, assim, um momento da infância que é muito delicada, né? E aí colocar uma figura que possa conduzir e mostrar outras formas, tipo, me abriu também possibilidades para mim, assim, de resolver as minhas questões, de conhecer as crianças, e estudar
as minhas emoções a partir das emoções delas também, sabe? Então foi um momento sublime, assim. Sublime, isso mesmo, especial. Então, que venha mais, né, rotinas estimulantes e detetive das emoções junto com vocês aí, que deram essa importância pra gente. Isso foi muito importante. Tchau. Tchau.